Quantas crianças o inimigo está ceifando na área sexual, com traumas por conta de abuso, e os pais não têm a coragem de fazer nada. Então, não. Afaste essa pessoa do seu filho, entendeu? Guarda e blinda o coração do seu filho, instrua o seu filho. Se a pessoa, já, de certa forma, já tocou no seu filho, procure uma ajuda de psicológica. Ensine o seu filho a liberar perdão, mas ensine o seu filho que liberar perdão não é conviver. Liberar perdão não é conviver. Você também, como pai, você também não pode ficar com ódio no coração. Tem que liberar perdão, mas liberar perdão não significa conviver e não significa que você não tem que se posicionar. Se posicionar sempre. O perdão a gente libera para o nosso coração não ficar amargurado, nem o da criança. Então, assim, procure ajuda, né? Mas não fique inerte. Sim, acontece muito também mulheres que se casam novamente, né? E o padrasto abusa e a mulher, por medo de perder aquela pessoa, acaba ficando inerte, né? Nem não dando assim crédito para a filha, né? Que foi abusada, né? Isso acontece muito, né, pastora? Sim. Ah, e tem mãe que assim, a filha é abusada pelo padrasto e ela acha ainda que a culpada é a filha que seduziu o homem da mãe. Olha que absurdo, É um gente. absurdo. Eu já peguei caso assim. Isso é um absurdo. Já peguei tanto caso assim que a mãe acha que a filha que foi a culpada do padrasto ter ido abusar, do padrasto colocar o olho na filha. E a filha tem que ficar se protegendo. Às vezes a filha até sai de casa mais cedo, arruma um relacionamento ruim para sair de casa, para não ter que ser mais abusada ou não ter que conviver com esse engano no coração da mãe. Verdade. Eu tenho uma conhecida que, no caso dela, era a mãe e o pai mesmo, né? Só que ele foi o tio dela que abusava dela. E ela foi falar, ela era uma criança, não sei mais ou menos quantos anos ela tinha. E toda a família se revoltou com ela, falou que ela estava seduzindo. Então ela ficou com um trauma tão grande que isso gerou um problema para ela até na idade adulta. Então, aí, eu não sei, no caso, eles ficaram inertes também, os pais, porque era da família e não protegeu ela como teria que proteger, né? Isso daí gera muito problema. E isso daí também gera a orfandade, né? No Gera caso. também pais que são inertes, que não acreditam nos filhos, que igual eu te falei, né, gera orfandade. Uma mãe dessa vai gerar o quê? Orfandade materna. Sim, Por quê? Já tem a orfandade paterna, porque não vive com o pai, a criança. sim. Aí a mãe Não protege, não né? protege, aí a criança vive tanto a orfandade paterna quanto a orfandade materna. Dos dois, porque aí a mãe vai contra a própria filha, dizendo que a filha tá mentindo, que é culpa dela, o padrasto olhar para ela. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Verdade. Um absurdo. Lógico, existem algumas meninas mais maliciosas, são poucas. Pouquíssimos, isso aqui, ó, pode contar nos dedos os casos de menina maliciosa. Mas a maior grande parte são meninas que os padrastos abusam e a mãe ainda fica do lado do padrasto falando que a culpada é a menina. Isso é um absurdo. Sim. Bom, pastora, é verdade que existem demônios que abusam de pessoas durante a noite? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, são os incubos e os sucubos, né? São espíritos que entram no sonho das pessoas à noite e abusam delas. Eu já peguei relatos de mulheres que foram violentadas, estrupadas mesmo por esses Incubos seria, né? incubos e sucubos à noite. Eles vêm e a mulher, ela acorda com toda a dor na parte íntima dela.
que ela chora porque foi à noite no sonho, às vezes não é nem no sonho, às vezes ela tá lá dormindo e vem, ela não consegue acordar e abusa mesmo. Então existe abuso através de entidades nesse nível, né? Sim. Que é essas duas que a gente chama de espíritos da sexualidade noturna, que invadem o sono, invadem a privacidade da pessoa e eles tocam mesmo. Mas para isso acontecer é porque a pessoa tem legalidade na área sexual. Sim. Entendeu? Para isso acontecer, para essa entidade visitar, a pessoa Ou tem geracional, né, também. legalidade de alguma forma, ou É. geracional, ou porta que ela mesma abriu, às vezes vem de família, não sei, um âmbito tem de legalidade, tem. Então, precisa destronar isso daí. E eu pego muita mulher que acorda mesmo e se sente mesmo violentada à noite. No caso de homens, né, acorda até ejaculado, né, e as mulheres acordam daquele também jeito, né, como tivesse acontecido mesmo e realmente aconteceu, né. E tem mulheres também, pastora, que até eu queria falar sobre isso, tem mulheres que acaba viciando, né. Você tem algum exemplo para falar sobre isso? Sim, tinha um caso que o meu esposo uma vez pegou de uma mulher que era assim. Ela tinha até dentro disso, um marido espiritual. O marido dela ia sair para trabalhar, aí ela se vestia e ia para o quarto dela esperar o espírito lá e visitar ela para ter ato sexual com o espírito. Aí às vezes ela dormia, às vezes era acordada, que ele visitava ela. Então tem os dois âmbitos, você pode estar dormindo ou acordado, que o espírito ia lá e tinha ato com ela. Então tem mulher que aí acaba viciando, gosta, Sim. porque se vincula com aquele espírito maligno. Teve um caso que eu acho esse muito interessante. Não é de abuso, mas é de um contexto profundo na área sexual. Que isso não remete a abuso, vai sair um pouquinho do tema do abuso, mas vai entrar dentro da parte sexual. Que o que aconteceu? Vai gerar por conta de orfandade materna. O que aconteceu? Uma vizinha denegriu a menina para a mãe, uma mentira, contou uma mentira falando que a menina estava namorando, ela não estava. A mãe ficou furiosa, catou a menina, abriu as pernas dela e bateu bem nas partes íntimas da menina. A menina ficou, como que fala? Assexual, não tinha mais Prazer. E aí o que aconteceu? Dentro disso entrou muita depressão, porque olha só o que a mãe fez com a menina por conta de uma fofoca de uma vizinha, né? Que era mentira, nem verdade era, difamação da menina. Então, dentro disso, o que aconteceu? A menina começou a se retalhar dentro do quarto. Ela ficava no quarto sozinha, se retalhava e chamava os demônios. Os demônios vinham, se alimentavam do sangue dela e ela começou a ter ato sexual com os demônios a partir de então. Era só assim que ela sentia algum prazer, por conta disso daí, muito grave. Mas começou com o quê? Orfandade materna, porque a mãe acreditou numa vizinha, numa mentira que a vizinha contou, e esse caso quem pegou foi o pastor, tá?